estadia aqui em Pelotas, traz uma grande entrevista, talvez vai ter mais entrevistas, mas o convidado especial de hoje, muito especial, porque a gente conheceu nessa tarde e a conversa fluiu, a conversa está andando e está fluindo cada vez mais, é com o presidente do Brasil de Pelotas, o eterno presidente do Brasil de Pelotas, que foi da gestão 2007 e 2010, para você aí, parceiro e amigo da Rádio Galera e também do canal, ele foi presidente, vamos ser direto, né? O presidente da época do acidente. Mas a gente vai falar com o senhor Helder Lopes, o presidente do Brasil de Pelotas, como é que foi a tua caminhada de início de processo a se tornar presidente em 2007. Tu já conversou em off com a gente, a situação financeira não era boa. Como é que foi assumir o Brasil de Pelotas em 2007? A situação do clube, ela sempre foi difícil. Eu posso te dizer que essa situação ela permanece desde 1911. Né? Nós fizemos a nossa primeira dívida, a nossa primeira preocupação foi lá atrás, em 1911. Né? Então nós tivemos dificuldade nessa questão financeira, nessa questão administrativa, mas sempre buscando o melhor para o clube. Eu venho ao estádio, eu me identifico com o Brasil desde os meus 4, 5 anos. Eu sou torcedor de arquibancada, essa realmente é a minha raiz. Tá? E o meu grande sonho era, em algum dia, ser presidente do Grêmio Esportivo Brasil. Depois de uma frustração enorme que nós tivemos, perdemos uma possibilidade de acesso ao gauchão da primeira divisão de 2003. Eu e mais 2 amigos viemos até o estádio e nos colocáramos à disposição para trabalharmos de uma forma gratuita e voluntária para o clube. E desde aquele dia, né, de 2002, a gente vem trabalhando, porque nós 3 continuamos ainda atuando de uma forma ou de outra. Eu fui presidente da executiva, o outro colega foi presidente do conselho, o outro foi diretor, enfim, todos nós conselheiros, e a gente veio buscando. Né? Eu assumi o Brasil em 2007, depois de uma tentativa de um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2006, mas eu já vinha atuando forte. O Brasil já vinha batendo na tecla há horas. O Brasil já vinha batendo na trave. Nós entramos no octogonal final de 2006, ficamos em 5º colocado, onde 4 subiram, e nós, lamentavelmente, não tivemos essa oportunidade. Assumi em 2007 com o clube, em razão do Campeonato Brasileiro de 2006, nós, tomados pela emoção, digo nós, a diretoria da época, nós todos, tomados pela emoção da possibilidade de um acesso, nós comprometemos até as receitas dos próximos anos, e eu assumi no ano de 2007 com muita dificuldade, tentando buscar. Fizemos um gauchão médio, mas fizemos um segundo semestre buscando já a possibilidade de participarmos da Série C de 2008. Não ganhamos o título, ficamos com o vice-campeonato, perdemos esse título nos pênaltis para o Caxias, mas nos deu a possibilidade do acesso. E a partir dali a gente vem buscando e ficamos batendo por 2 vezes, tanto no ano de 2008 e no ano de 2009, nós batemos na trave por 2 vezes. Uma vez por um gol, né? Uma vez por um gol, outra vez por um ponto. Né? E chegamos em 2009 contra o América Mineiro, ficamos até, se não me engano, 33, 35 minutos do segundo tempo classificados na Série B. Né? Mas, lamentavelmente, não era o nosso momento, né? E a gente continuou trabalhando pelo Brasil e fazendo as coisas, pelo menos tentando fazer da melhor forma possível. Presidente, não tem como a gente passar, e a gente tenta não falar, a gente vai tentar não tocar no assunto, mas não tem como não falar, né? Eu era pequenininho, não acha que eu tô tão novinho assim, eu já tô meio velho também. Não, eu também, mas eu continuo pequenininho. Porque não cresceu muito. Mas sobre a questão do acidente. Como foi o acidente para ti? Tu já falou para nós que não estava presente. E toda a questão que mobilizou o país. Porque o país todo se mobiliza em volta do Brasil de Pelotas. É um acidente brutal, triste, uma tragédia, mas tem outro lado, né?
lado da gestão, que tu perde companheiros de trabalho e tu tem que pensar no clube, na família e no geral, assim. Tu sabes que o acidente naquele 15 de janeiro foi a única viagem que eu não fui. Né? Eu posso não ter sido um grande presidente, mas eu fui um presidente que era muito participativo, né? Então, em todos os momentos eu estava junto com comissão técnica, com jogadores, nós estávamos sempre juntos, né? Então, foi a única vez que eu não viajei, né? Mesmo sendo um amistoso, em outros amistosos, eu estava sempre junto a todos. Aquele acidente foi a única vez que eu não viajei com o clube. E toda aquela tragédia naquele entroncamento entre uma BR. Enfim, a partir dali nós começamos a tentar, né? A gente já fala em profissional de crise, em gestão de crise, e eu já comentei isso, né? Eu não conheço algum profissional de crise, alguém que faça gestão de crise, porque naquela época, naquele momento, foi o acidente sem precedente algum no futebol brasileiro. Né? Então ninguém tinha passado por isso, ninguém se formou em crise. Ninguém está preparado para outra coisa. Ninguém se prepara para isso, mas eu, de uma forma intuitiva, eu tentei trabalhar e pensei na questão humana, né? Na questão de quem perdeu um filho, de quem perdeu um marido, de quem perdeu um pai, de quem perdeu um irmão. Foi nisso que nós pensamos no primeiro momento, em confortar essas pessoas e dar toda a assistência possível, ou seja, tudo que o clube poderia fazer. E eu posso te garantir de que nós fizemos tudo que nós podíamos fazer. Faltou muito, pode ter certeza disso. E faltou muito, mas nós colocamos todas as nossas forças, todas as nossas energias para que nós pudéssemos atender e confortar todos esses familiares, né? E de outra forma também teve um momento que eu tive que atender aqueles que ficaram vivos, aqueles que a gente interrompeu o sonho, né? Tinha os jovens que pararam de jogar futebol. Sabe-se lá o potencial deles, né? Mas eles pararam o sonho. Teve jogadores que não atuaram mais, né? Teve jogadores que estão com problemas até hoje, e a gente tentou de todas as formas também minimizar esses problemas físicos, psicológicos, que muitos ficaram, de todas as formas, né? Dando assistência médica, hospitalar, trouxemos todos os familiares possíveis, bancamos hospedagem, alimentação, enfim, eu posso te dizer que nós fizemos a nossa parte. E eu acho que nós fizemos a nossa parte muito bem feita, mesmo sabendo que nenhum de nós era profissional de crise. Tanto que não compromete o clube num futuro próximo, né? Porque poderia vir a comprometer. Exatamente, nós pensamos de uma forma intuitiva, como eu coloquei antes, nós colocamos assim, eu pensei eu poderia inviabilizar uma competição, mas o que eu não poderia era inviabilizar o clube. Isso aconteceu. Nós perdemos uma divisão, mas perder uma divisão se conquista. Eu tinha certeza que um outro ano, sabe-se lá quando, nós iríamos voltar à primeira divisão. O que eu não poderia era inviabilizar o clube momentaneamente, porque talvez nós nem estivéssemos aqui hoje conversando sobre o passado. Sim. Porque nós não teríamos um presente e nem mesmo um futuro. E hoje o clube, com todas as suas dificuldades, porque nós ainda continuamos passando a dificuldade, mas sempre buscando melhorar, sempre tentando algum tipo de melhora, ou uma ascensão no campeonato brasileiro, de uma divisão, a gente passa, é futebol. Né? Perder, ganhar, é da parte do jogo. Cair de divisão, subir uma divisão, faz parte do futebol. Mas o clube está vivo, o clube está de pé.
né? Então a gente tentou, de uma forma ou de outra, e sempre respeitando a parte humana daqueles que nos deixaram e dos seus familiares, que isso realmente é uma coisa que pesa, e pesa bastante, pesou muito para nós. Foi muito doloroso nós encararmos, e eu principalmente, como eu te disse anteriormente, eu sempre fui muito participativo e eu sempre tive ao lado. Então, para mim foi muito doloroso, porque eram pessoas que nós convivíamos diariamente. E nessas pessoas a gente não tem como não citar e não tem como não ser falado e ser lembrado de 3 nomes, 2, por causa como a gente da capital, né, do convívio da capital, o Odair Hellmann, que treinou o Internacional, o Darley, que veio, como a gente já falou antes, por um valor muito baixo em salarial, ficou e manteve e teve uma capacidade mental muito forte de abraçar a ideia após acidente e o maior ídolo do Brasil. Como foi tu saber que Claudio Millar não ia poder participar do Campeonato Gaúcho por quase que aconteceu? Uma fatalidade, não é culpa do senhor, não é culpa do Brasil, não é culpa talvez de ninguém, é o destino. E como foi ter do teu lado após o acidente? Uma pessoa como o Darley, como o Odair Hellmann, que são 2 figuras que hoje se tornaram, uma virou, hoje o outro é um dos grandes treinadores do Brasil, né? Ou brasileiros. Tu sabes que eu perdi 3 amigos, tá? Nós convivíamos diariamente juntos, eu tinha contato com o filho do Millar, com os filhos do Regis, com a esposa do Regis, com a filha do Giovanni, que a filha do Giovanni é da idade da minha filha. Isso me machucou muito, foi muito dolorido para mim, realmente, assim, em alguns momentos eu fiquei por muito tempo me sentindo responsável até. Tá? Foi difícil lidar com isso, até hoje eu tenho lembranças que não são boas, né? Mas nos fez crescer, me fez crescer. Então, assim, eu perdi esses 3 amigos, o Millar, o Regis e o Giovanni, onde eu tenho no meu coração um espaço reservado a todos eles, por tudo que eles contribuíram para o clube e toda a lealdade e amizade que nós tínhamos. Passou por mim o Odair, que já tinha jogado conosco em 2002, né? Eu que fiz a negociação do contrato para que ele viesse nos defender no ano de 2009, né? O Odair que também estava no acidente, sofreu, nos ajudou, não nos ajudou no campo, até porque ele ficou machucado, ele ficou no departamento médico por algum tempo, mas pela experiência que ele já era na época um jogador maduro, né? Ele tinha uma experiência e ele ficou nos ajudando no bastidor. O Darley, quando veio, foi uma contratação de impacto, né? O Darley, hoje eu posso te dizer que além de ter sido nosso jogador, ele tornou-se nosso torcedor. Né? Isso é uma coisa que também me orgulha muito. E ele cita muito isso, quando fala alguma coisa ligada a Pelotas, a cidade, e ao Brasil, ele cita isso. O Darley, claro que ele chegou aqui no momento que ele já estava encerrando a carreira, voltando, recuperando uma condição física quando aconteceu o acidente. E aí nós tivemos dificuldade todo o Campeonato Gaúcho. Porque os jogadores, principalmente esses que estavam no acidente, tiveram que retornar a uma atividade física. O Darley não estava a 100%, mas percebia-se, notava-se, que ele deu o seu melhor. Né? E aí a gente fala daquela questão que tu me perguntasse antes, a questão emocional. Tanto eu quanto nós, quando eu falo nós, todos nós que torcemos pelo Brasil, o que dirigimos, o que jogamos, enfim, nós temos uma grande parcela da emoção. Então, um jogador que veio, estava há poucos meses conosco, que formou-se no Grêmio, e é gremista de coração, ele identificou-se com o clube, passando por essa situação, e é um grande torcedor nosso, e ele se doou e confundiu-se qualidade técnica com emoção, que até hoje nos persegue isso, né? Porque a gente sabe que o futebol está cada vez mais profissional, mas é difícil. Nós, aqui em Pelotas, no Grêmio Esportivo Brasil, nós temos um grande percentual que é contagiante, isso a todos que vêm aqui. Tá?
Até hoje fora. Exatamente. Que a gente não consiga tirar a emoção do profissional. Então o Derlei, hoje eu tenho certeza que ele torce por nós, né? E foi uma grande experiência lidar com esses dois profissionais que continuam, o Odair continua no futebol e hoje o Derlei faz parte da política. Vou fazer as duas últimas perguntas. E a primeira pergunta, ou a penúltima pergunta no caso, se tu pudesse alterar alguma situação da tua gestão, tirando aquele acidente que não tem como prever, tu teria feito alguma coisa diferente? E rapidamente, já juntando com essa, tá? Tu sonha em voltar à presidência? Olha, o que eu poderia ter feito de diferente? Eu acho que nós, pela inexperiência, nós fomos buscando... O Brasil sempre com problemas administrativos e financeiros, e a gente foi tentando fazer o mais próximo do profissional, que é difícil. Sem recurso, tá? Nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, bem no cantinho do Brasil, né? Numa cidade, numa região que ela é empobrecida, isso dificulta. Mas, de qualquer forma, vem a parte da emoção, a gente coloca a emoção na frente e vamos lá, e a gente foi buscando. Eu acho que o Brasil poderia ter sido vendido de uma forma melhor, comunicado-se melhor. Comunicados com o seu torcedor, de uma forma melhor, mas principalmente com o público-alvo, que são mais torcedores, tanto do Estado quanto do país. Hoje o Brasil não é só um clube da cidade de Pelotas. Hoje o Brasil é um clube da região sul e até mesmo do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então nós poderíamos, é uma coisa que hoje, pela experiência que eu adquiri, nós poderíamos ter feito de uma forma melhor. Né? Mas aí, passou, nós tínhamos outras prioridades, o futebol é uma coisa que consome muito, nos tira muito tempo, muita energia, então a gente foi buscando, e nós tínhamos sempre, porque o Brasil busca jogar, ter um calendário nacional, não é agora. É desde que nós jogamos o seletivo em 1977, que nós somos vencedores. Em 3 brapéis, nós ganhamos 2, e conquistamos a possibilidade de jogarmos a Série A de 1978. Então a gente buscava isso desde a década de 70. E nós sempre buscando. Então nós tínhamos o objetivo... Sempre correndo atrás pela vaga. Nós tínhamos o objetivo e conseguimos que, final de 2007, nós conseguíssemos a vaga ao Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Conseguimos manter a vaga para o Campeonato Brasileiro do ano de 2009. Então essa sempre foi a nossa intenção, para que nós tivéssemos o quê? Calendário nacional, para que nós tivéssemos isso, nem se falava naquela época em ter recurso de TV, recurso de CBF, né? É uma coisa que, quando eu joguei Campeonato Brasileiro, nós nunca tivemos. Então nós investimos e depositamos tudo isso. Em relação a eu voltar, claro, eu teria vontade. O Brasil é tomado de emoção e eu me tomo de emoção. Mas eu não tenho hoje disponibilidade nem saúde para isso. Então isso é um pensamento muito, muito distante hoje em dia, mas eu tenho e guardo boas lembranças do clube, né, de todas as pessoas que me ajudaram, e a gente sempre pensando que o Brasil pode e deve continuar e será grande para os próximos anos. Presidente, eu quero agradecer muito pela forma no qual tu nos encontrou, conversou, teve disponibilidade, e pela forma que tu falou. Quando eu saí para buscar equipamento, eu saí emocionado aqui por tudo que a gente conversou hoje, por todo o processo, por toda a história, coisas que a gente escuta à distância, que nem eu brinquei, né? Eu tinha 15, 16 anos em 2009, 2007, essa época, na época da tua gestão. Então eu escutava muita informação de rádio e TV. E quando tu escuta da pessoa que estava na fonte, que era o principal, pessoa em questão pela imprensa, a gente vê o outro lado. Então eu quero agradecer muito, de coração, a entrevista, o bate-papo. Quando eu já descobri que tem familiar na Alvorada, quando for lá para minha região, tu vai me visitar. O Brasil de Pelotas, já estou até conversando com os meninos da comunicação, eles vão lá nos visitar também. E agradecer muito, muito, muito o bate-papo, de coração mesmo, porque hoje eu acabo criando um vínculo muito maior, muito pela conversa que eu tive com o senhor.
Eu te agradeço muito pelo convite, foi um prazer, assim, Nelson, conversar com vocês, mas eu falei bem mais, né, e vocês escutaram bastante, mas eu fico muito grato. O off a gente deixa em off, fica tranquilo. Porque o off não vai dar tempo, né, porque nós falamos muito. E eu não estava com gravador. Mas foi um prazer conversar com vocês e colocar e tentar passar, né, a todos assim, a história do Brasil, as dificuldades que nós temos, né, mas principalmente isso que tu sentiu hoje, que é a grande emoção de ser rubro-negro. Muito obrigado.